Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Como fazemos de praxe. Vamos agradecer primeiramente o Pai da vida pela oportunidade, agradecer a Jesus, nosso bom e amado Mestre, pelo carinho com que a espiritualidade tem nos conduzido nesses nossos bate-papos. E rogamos que a todos que nos assistem, que nos acompanham, recebam a bênção do nosso querido Mestre Jesus em seus corações, em seus lares, para que possamos dessa forma melhorar um pouco mais o nosso cabedal de conhecimento em relação às passagens do Evangelho, aos ensinamentos do Cristo em nossas vidas. Que a paz do Mestre se faça presente nas nossas reuniões, nos nossos bate-papos e principalmente na nossa caminhada. Que assim seja. Então, hoje, não deixando de fazer a nossa propaganda, né? Nós e o Mundo Espiritual da Sara, nós vamos dar sequência nesse pequenino livro. O capítulo de hoje, a Sara nos presenteia com o título Gólgota e Tabor. Muito interessante, por sinal. Então, vamos lá. O que ela nos diz? Na história do cristianismo, há dois montes que foram palco de situações excepcionais. Um é o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. O outro é o Tabor, onde o mestre encontrou-se com os espíritos materializados de Moisés e Elias. Por que então só o Gólgota é lembrado pelos cristãos? Por que só a morte de Jesus é lembrada? O que é mais importante? A morte, rápida passagem de uma dimensão para outra, epílogo de uma existência carnal, ou a vida com tudo o que representa? Os cristãos rotularam Jesus como o mártir da cruz, aquele ser sofredor, açoitado, torturado e crucificado por causa das nossas faltas. Aquele homem-deus que sofreu por todas as dores para resgatar as nossas culpas. Por que esse rótulo? Por que esse enfoque? Né? Vamos parar um pouquinho para analisar. Nós já pensamos nisso? Nós, enquanto cristãos espíritas, já pensamos nisso? Ou até os meus irmãos que não são espíritas? Por que o cristão exalta o Gólgota em peças teatrais, em vitrô, em ornamentação, né? Nas cerimônias religiosas? Ninguém fala do Monte Tabor. Né? Passa batido, na verdade. Já começamos a pensar melhor, né? Mas vamos dar continuidade para ver aonde a Sara vai nos levar nessa viagem fantástica. E ela responde, então, na mesma pergunta que ela fez, por que esse rótulo, por que esse enfoque, né? E ela nos diz, porque é muito mais cômodo jogar sobre ele, ou seja, sobre Jesus, as nossas faltas, os resgates que são nossos. É muito mais interessante ter um bode expiatório do que assumir as nossas próprias responsabilidades. Esse tipo de atitude, aliás, é muito comum em nós, seres humanos, em razão do nosso atraso espiritual. Hoje, porém, com todos os ganhos da evolução e com conhecimentos atuais, principalmente no terreno espiritual, não mais se justificam tais enganos. Por isso, é mais que tempo de se refazerem aquelas velhas e erradas ideias de que Jesus teria descido à terra para morrer na cruz e com seu sofrimento, sua morte, pagar as culpas humanas. O Espiritismo, meus irmãos queridos, já vem nos alertando sobre esse tópico, de que ninguém paga o que não é da sua conta. Nós só pagamos o que devemos. Aquela velha história, né, que os inocentes vão pagar pelos pecadores, infelizmente, houve uma má interpretação das escrituras,
dos ensinamentos crísticos. O Espiritismo, como cristianismo redivivo, veio nos trazer a lei de ação e reação, causa e efeito. Lei essa já, como se diz, chancelada por Jesus, quando ele disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Falou isso para Pedro, né? Então, ninguém paga o que não deve. E essa, como se diz, alegoria de que Jesus morreu para pagar nossos pecados, não dá, meus irmãos, não dá. Atualmente não. Lá atrás até que ainda passaria, mas hoje tá difícil, né? Vamos continuar? O mestre, na verdade, é o Espírito puro que desceu à Terra para ajudar a humanidade em sua evolução. Ele veio não para sofrer em nosso lugar, nem para pagar culpas que são nossas, porque isto não seria justo nem educativo. Ora, então eu vou continuar errando, sempre vai vir alguém aqui para pagar minhas contas. Não é verdade? Não é justo nem educativo. E partindo do princípio que temos um pai amoroso, Deus jamais iria permitir que alguém pagasse pelo que não deve. Não é verdade? Continuando. Jesus veio na condição de Messias em missão sacrificial para nos ensinar um novo caminho, a nova lei, a nova ordem, que é a ordem do amor. Ele veio para falar sobre a imortalidade da alma e nos ensinar a agir, como agir, que atitudes adotar para a nossa salvação, ou melhor, para a nossa evolução. Na verdade, não estamos precisando nos salvar porque não estamos perdidos. Estamos sim precisando evoluir, progredir moral e espiritualmente. Aí está dentro da lógica do bom senso, né? Uma coisa bem mais sensata. Ele veio nos ensinar para nossa evolução, não para nossa salvação. A Sara foi muito feliz em colocar aqui. Nós não precisamos de salvação porque nós não estamos perdidos. Ele mesmo disse: das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então nós não estamos perdidos, de jeito nenhum. Nós estamos precisando ainda de um norte, né? Que alguém nos mostre esse norte, e ele já mostrou através do Evangelho, através de vários dos seus mensageiros, que nos relembre esse norte para que a gente evolua a partir do momento que passemos a exercitar a fraternidade, o respeito entre os seres humanos, em busca da justiça, do amor e da caridade. Isso nós precisamos. Não precisamos ser salvos. E a Sara continua. Fala-se em pecado. Olha só. Acredita realmente? Ela faz essa pergunta para nós. Vejam bem. Será que nós acreditamos realmente que o Criador teria colocado na programação do ser humano, quando o planejou, inclinações, tendências, desejos ou necessidades para depois cobrá-los por essas ações? Que pai é esse? Nós já pensamos nisso? Ah, mas ele acordou a sua má tendência de passado. Foi Deus que lhe deu a má tendência ou ele buscou essa má tendência? É uma pergunta que, para nós espíritas, a gente tem uma certa dificuldade ainda de raciocinar a respeito, porque nos chama a responsabilidade. Para os nossos irmãos que não são espíritas é um pouco mais difícil até. Porque eles acostumaram a dizer que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos salvou. Salvou do quê, meus irmãos? Salvou do quê? Deixou exemplos que ninguém seguiu. Né? Mas vamos lá. Fala-se em pecado, né? Como estou dizendo. Agora vamos lá. O bem e o mal, na verdade, fazem parte da evolução. O bem e o mal fazem parte da evolução. Por quê? Porque é por esses caminhos
que vamos aprendendo as grandes lições da vida, do bom convívio, da fraternidade, enfim, a ciência do bem viver. Fomos criados, segundo nos informam os imortais, simples e ignorante. As nossas tendências para o mal ou para o bem foram adquiridas pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade. Não que Deus implantou um chipzinho de tendência, maldade e bondade no coração de cada um. De jeito nenhum. Mas para nós é fácil jogarmos a culpa em terceiros, né? Mas a teologia, essa famosa teologia, jogou sobre Jesus as nossas responsabilidades, os resgates que são nossos. Que é mais fácil, muito mais fácil, se explicar, né? Que as coisas ruins que acontecem têm um ser maligno, que é o responsável, e as coisas boas têm um ser divino, que é responsável. E nós ficamos no meio fio, em cima do muro, tal qual, como se diz, quando está o mineiro, né? Em cima do muro. Se for bom, foi Deus. Se não for bom, foi o diabo. Não é assim? Para os espíritas já não está colando mais isso aí, né? Tá complicado. Mas vamos lá. Continuando. Os judeus, desde o início de sua história, estavam acostumados, a sua lei era essa, a cometer faltas e repará-las, ou melhor, apagá-las com o sacrifício de um animal. Parem e pensem como eu estou fazendo. O templo em Jerusalém era palco de sacrifício animal, desde a pomba até o boi. Lembra? Está nas escrituras. Quem tinha mais condições financeiras comprava um bicho maior para o sacrifício dos sacerdotes e para o Deus, né? Para se ver livre das suas faltas, dos seus pecados, né? Esse tipo de prática era adequado ao momento evolutivo daquele povo rude e um tanto primário. Mas observa-se que nos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, não há determinação dessa natureza. Os 10 mandamentos. Que a Igreja Católica nos ensina desde pequenininho, né, para quem nasceu em berço católico, sobre os 10 mandamentos. Né? O decálogo, por assim dizer. O decálogo, procedente dos planos superiores, reflete os princípios universais da justiça e da ética. É só observarmos os 10 mandamentos. Nele não se fala em sacrifícios de qualquer natureza, mas em conduta e em atitude. Os 10 mandamentos não mandam. Não matar. Não é verdade? Não matar. E os judeus matavam os nossos irmãos menores e os ofereciam em sacrifícios para amenizar as suas faltas, os seus pecados. Como diz aqui atrás, né, logo no parágrafo anterior, né? Era costume, na época, era da sua lei, eles apagar as faltas ou reparar as faltas, os seus pecados, sacrificando algum animal. O que vocês conseguem ligar? Jesus, cordeiro sacrificado para apagar a falta da humanidade. Viu? Que coisa, né? E nós embarcamos nessa alegoria até hoje, não é verdade? Mas vamos continuar. São diretrizes, roteiros de vida, os decálogos, tá? Para o ser humano, visando a justiça social, a paz e ao respeito pelo que é divino. O resgate dos pecados, assim como buscar a complacência dos deuses através dos sacrifícios, era uso bem anterior ao próprio Moisés. Mas foi Moisés quem codificou para o povo israelita esses usos, visando o quê? Aplacar a ira de Deus e conseguir com que ele os abençoasse com saúde e bens materiais. Ou seja, Moisés alimentou um pouco mais essa crença judaica, né? Naquele povo que o seguia.
Só que Jesus veio e modificou aqueles costumes um tanto bárbaros, né? E ensinou que tinha outro caminho. Mostrou um novo caminho, que não adianta a gente chegar para a pessoa e falar, olha, você está enganado. Tá, eu estou equivocado. Qual que é o caminho? Não é verdade? Apontar erro é fácil, mas nós temos que apontar soluções. Foi o que Jesus fez. Ele veio, apontou que não era bem aquilo que o povo tinha entendido e apontou nova solução. A solução é essa. Qual solução ele apontou? Vamos continuar? Com a chegada de Jesus e por algumas das suas colocações, seus seguidores, todos judeus, que não tinha cristão na época, né? Dentro da mentalidade vigente, viram nele o Cordeiro de Deus que vinha tirar os pecados do mundo. Olha onde chegamos. Deixando no segundo plano seus ensinamentos e exortações contínuas e constantes sobre a necessidade de mudança nas ações e na mentalidade. Os próprios judeus acharam que aquele ele era o Cordeiro. Se o Cordeiro era sacrificado para pagar pecado, ele tinha que ser sacrificado para pagar o pecado da humanidade. Na realidade, foi isso que aconteceu, né? Por outros motivos que não compete a nós entrarmos em detalhes. Vamos lá. Essas mudanças na mentalidade dos povos dependem de sua própria evolução, de seu amadurecimento espiritual, e só agora, após quase 2000 anos, é que a realidade maior da missão de Jesus está começando a ser compreendida. Fala, pô, mas nós estamos nos anos de 2023, por que agora, quase depois de 2 anos? Nós estamos falando aqui do advento do Espiritismo, 1857, tá? Com as claridades trazidas pelo Espiritismo, é que estamos começando a ver a grandeza das ocorrências do Tabor. Nem os espíritas param muitas vezes para analisar essa ocorrência. Foi ali, no Monte Tabor, que o mestre conversou com os espíritos de Elias e Moisés materializados. Naquele momento ali ocorreram fenômenos de variadas expressões. Houve um encontro do Cristo com os seus auxiliares diretos, Moisés e Elias, lá do Antigo Testamento, na condução do povo judeu, marcando o início de um novo período evolutivo para a humanidade. Vejam que coisa interessante. Houve o fenômeno mediúnico da materialização, provando a imortalidade do ser, a comunicação entre Jesus e aqueles espíritos, comprovando a verdade da mediunidade e a possibilidade do intercâmbio entre as duas dimensões da vida. E essa comunicação, meus irmãos queridos, foi presenciada por alguns discípulos, testemunhas que foram do transcendente encontro, para levarem essa notícia à posteridade. E por último, houve a presença de Elias e João Batista numa só pessoa. Por quê? Porque o mestre dissera em diversas oportunidades que João Batista era o mesmo Elias do Antigo Testamento. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias, que retornara à matéria como seu precursor, apontando assim os caminhos da reencarnação. E por que a gente ainda bate em cima? Será que existe a tal reencarnação que os espíritas tanto falam? Não são os espíritas que falam. Está no Evangelho. É só estudarmos o Evangelho. Estudarmos a Bíblia, né? Que nós vamos ver na próxima quarta-feira. E a Sara encerra esse capítulo dizendo: e vemos então que aquela luz imensa que brilhou no Tabor, falando em vida, em imortalidade, em mediunidade, em reencarnação, só agora começa a ser vista por uma pequena parcela dos cristãos, ou seja, pelos espíritas. O que já é um grande avanço, né? Muito bom, por sinal. E hoje já estamos começando a compreender, através do Espiritismo, que a mensagem do Cristo é de vida, de imortalidade, de sabedoria, perfeição e amor, e não de morte.
graças a Deus, começamos a entender o que o Cristo veio fazer e quais foram os seus ensinamentos. Que coisa boa, né? Obrigado a Sara e aos bons espíritos que a inspiraram. Meus irmãos, deu nosso horário. Muito gostoso esse tema, muito bom. Se nós pudéssemos pesquisar, né, sobre o Monte Tabor e o Gólgota, poxa vida, como que passou batido isso aqui, eu não percebi. Mas até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.